O Daime é o próprio agente da cura ou através do astral, através da miração, é que esse processo se estabelece? Como é que se processa a cura com o Daime? É por ele em si ou o Daime abre outras possibilidades para se usar outros processos de cura? Sim. Em si, o Daime já é a cura, mas o Daime também é uma chave de abertura para todos os demais conhecimentos que seja preciso para um caso assim. Então, com o Daime já aconteceu da gente iniciar trabalhos de cura e, dentro deste mesmo trabalho de cura, se usar diversos outros componentes de ajuda. Muitas vezes, consultado pelo próprio Daime, sabe? Dito pelo próprio Daime, ou mesmo o paciente se encontrar em si mesmo e achar a sua cura num outro tipo de remédio, sabe? Às vezes, muito fácil, já tem acontecido isso. E como também trabalhos de mesa, trabalho espiritual, né? Em que se usa os espíritos de luz para dar uma certa força no paciente, que às vezes possa estar até possesso de um espírito baixo, sabe? Mas que o Santo Daime, ele é capacitado de toda possibilidade de cura. Mas também ele não se separa das demais porções, entende? De curas, de remédios. Mas tem casos também, Alfredo, de, por exemplo, a pessoa ser operada. Alfredo, é o seguinte, além disso que você tinha falado, se o Daime também ele opera, ou seja, se a pessoa no estado de admiração dela, ela também pode ser operada no astral. Opera, claro. E, inclusive, nós temos um caso muito claro. É a operação que o papai recebeu no Daime pela primeira ou segunda vez que ele tomou o Daime. Foi uma operação no fígado e foi todo um processo que ele viu na miração. Ele caiu, mas ficou espiritualmente vendo todo o processo que aconteceu com ele. Então ele viu quando pegaram o intestino dele, tiraram para fora, cortaram, tiraram uns bichinhos, sabe? Limparam, fizeram a limpeza, depois ainda apresentaram para ele o esqueleto dele todo, assim, fora a parte. Aí, novamente, ajeitaram tudo e ele sarou. Ele tem essa prova com ele mesmo, e é verdade, que o Daime, ele age de uma forma que a pessoa que o invoca, ele pode ter condição de se tratar sozinho e como também pode fazer uma associação de remédios junto com o Daime para esse tipo de tratamento. Agora, por exemplo, quando uma pessoa chega assim à comunidade, seja com problema, doença mental ou doença física, ela entrega alguém, ela entrega assim alguma equipe, ou ela fica... Como é que acontece isso? Está entendendo? Sim. Socorro funcionando, não tinha? Nós lá em Rio Branco, nosso trabalho funcionava assim, como ainda hoje funciona, num caso mais lento, né? A pessoa doente chegava e entrava aos cuidados de uma equipe da própria igreja. E logo seria marcado os dias X dos tratamentos, que seria com Daime e outra possibilidade que se pudesse no momento, sabe? E dessa forma nós tivemos muitos casos realizados, sabe? De iniciar a cura com aquela equipe de pessoas, de membros da igreja, iniciar a cura e dar por terminada a cura e o elemento se levantar. A pergunta é a seguinte, quer dizer, já foi falado sobre o Daime, foi falado sobre os processos de cura, de diagnóstico, de tratamento, e também foi falado sobre essa equipe de cura.
Então a pergunta seria a seguinte: como é que essa equipe de cura é formada? Como é que esses curadores são instruídos? Como é que eles são preparados? Eles recebem algum tipo de instrução especial dentro do Daime? Existe uma pessoa da comunidade que instrui e coordena essa equipe? Enfim, como é que ela é preparada para poder atuar? É simples, porque nós não temos uma equipe de cura perfeita, uma equipe perfeita. Então, todos nós que entramos num processo de cura, de curar, a nossa base principal é o Daime, porque o Daime é o mestre. Só o doente chegar e falar com o chefe, já o mestre está sabendo o que vai acontecer. Então nós, que temos a nossa equipe de atendimento, formamos, né, aquela concentração de pessoas e invocamos o mestre. Então, vem curas, como eu disse, no próprio indivíduo doente, e também vem através daquela hora de trabalho, daquela hora de ligação de trabalho, vem muitas vezes uma atuação até num membro ali, num aparelho ali, e aquele aparelho se apodera daquela força e cura o paciente, entende? Já em termo de sombreado com uma força superior à do doente, entende? Mas que comumente aquela assistência é só mais para a firmeza da corrente, para que o mestre espiritual possa atuar em todos os aparelhos e também no doente. E muitas vezes o doente é quem dá a resposta para os assistentes. E isso, me achei dessa forma, me encontrei assim, entende? Como guias que por atuação mediúnica atuassem. Outra coisa, Poderia que ser, relação que existe existe. entre essa, viu, Alfredo? Essa força do Daime e isso que você chama assim os espíritos mais baixos. Eles estão subordinados de alguma forma assim ao poder do mestre? Ele chama o tipo de atuação que for preciso, sabe? Por exemplo, se uma pessoa estiver doente com um espírito mau, aquela força do Daime vai fazer aquele aparelho que está daquela forma, de qualquer maneira se agoniar, falar alguma coisa, entende? E se mandar, porque não é nenhuma questão de dizer site, Satanás ou tal, não. A presença do Daime é a presença do Cristo, então tudo que é doença, tudo que é atrapalho, na luz do Daime aqui se aperreia e tenta fugir. Aí é onde está. Se o membro doente estiver bem, com sua mente bem capacitada de ajudar o Daime naquela hora, uma vez, duas, ele já fica livre. Porque que as pessoas que forem tomar o Daime têm que ter um preparo. E esse preparo, como uma atitude, inclusive, de respeito ao Santo Daime, o mestre Irineu deixou determinado que as pessoas se ausentassem de relações sexuais 3 dias antes e 3 dias depois de tomar o Daime. Então, na Colônia 5.000 existia uma equipe permanente de casais já com família constituída, com filhos, que fizeram aquele compromisso de estarem no ponto do trabalho. Então, eram 10 casais, né? Parece. Então, qualquer hora que chegasse, tinha o pessoal que estava pronto para trabalhar. Como é que você explica isso? E eu acho que até já é conhecido da medicina e tudo, que é uma energia, que a pessoa, quando ela tem aquela energia, quando ela não canaliza para um setor, ela canaliza ela para outro, né? Então, que tem a ver um grupo forte, no nosso entendimento, era aquele grupo coeso nesse ponto, porque eles estavam todos com essa energia para esse trabalho, né? o Daime, ele tem comando em todos os sentidos de espiritualidade. Então, o Daime chama seres potencial, como ele pode chamar até um ser que estava atrapalhando por acolá, e ele chama a presença para que ele dê sua prova. Entende? Ele atua no aparelho e diz, era eu mesmo que estava atrapalhando a vida do fulano, sabe? Mas eu tô... Exato, eu fui forçado pelo mestre, sabe? Eu fui forçado pelo mestre Juramidã, porque na espiritualidade o Daime toma o nome de Juramidã, porque
Daime é a bebida, mas na bebida tem o ser divino, que se refere, que vem da floresta. Eu sou um ser divino, né? Eu não me chamo Daime, eu sou um ser divino. Então, esse mestre, esse poder do Daime que, nas ocasiões possíveis, a gente tem de um tudo. Tem do espírito de estrela ao espírito sofredor, sabe? Então, dentro desse campo aí é que a gente faz a limpeza. Então, Mas esse espírito, assim, essa linha mais baixa, eles têm também um mestre, vamos dizer assim? tem, Da treva? tem.